A paz do Senhor. Eu sou a Lívia, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto da leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler o livro de 2 Crônicas a partir do capítulo 24. Vamos à leitura de hoje? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso, que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. E ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel, para preparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apresentai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que o trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalha ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta, e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham ao escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam, e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram-se pedreiros, carpinteiros, para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros, serralheiros, para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram à imagem do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Porém, enviou profeta entre eles para o fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra ele, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em cima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada
pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e o destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeate, o amonita; Josabade, filho de Sinrite, a moabita. E quanto aos seus filhos, e à grandeza do cargo que lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefe de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e o numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e lavavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque a força há em Deus para ajudar a fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, aos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isto. Então separou Amazias as tropas que lhe vinham de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre ele as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon, e feriram deles 3.000 e saquearam um grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse:
Por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque não te feriram? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus liberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares agora? Pois fica em tua casa, para que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joá, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas enviaram a ele a Laques e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdote, e edificou cidade em Asdote e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias
um exército de homens destros nas armas que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maacéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças e capacetes, couraças, arcos e até funda para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem na torre e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se em seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e jaz que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, e julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos da idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. E ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidade nas montanhas de Judá, edificou nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque o dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acai, seu filho, reinou em seu lugar. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça
de registrar sua participação clicando no link e deixando-nos aqui os seus comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.